Essa história aqui é um alerta para vocês que vocês nunca podem confiar em ninguém, nem mesmo na própria família. Fica aqui, tem história nova. Bom, o início dessa história começa no início do ano passado. Eu me casei no final de 2021 e fui morar de aluguel com meu marido. Mas assim como o sonho da maioria das pessoas, o nosso era ter a nossa casa própria e sair do aluguel. Pois bem, quando foi no início do ano passado, o meu marido acabou recebendo um valor que ele estava esperando há muito tempo e era um valor bom o suficiente para que a gente desse entrada numa casa, né? Para que a gente financiasse uma casa. Começamos a procurar e tudo. Na hora de financiar a casa, nem o meu nome e nem o nome do meu marido passou para o financiamento. Apesar da gente não ter dívidas nos nossos nomes e tal, mas o banco não aprovou. Então a gente começou a pensar sobre como a gente poderia financiar uma casa se o banco não queria aceitar o nosso nome, sabe? E aí nós pensamos na minha mãe. A minha mãe, ela era uma mulher muito boa, gente. Assim, no que ela podia te ajudar, ela te ajudava. E com a gente não foi diferente. Ela sempre gostou muito do meu marido e ela sempre buscou ajudar todo mundo. Eu, a minha irmã, meus familiares, todo mundo, do jeito que ela podia, ela ajudava. E aí nós fomos e falamos com a minha mãe, né? Perguntamos se ela poderia financiar a casa no nome dela, já que o nome da minha mãe sempre teve muito movimento. Assim, qualquer coisa que ela quisesse, aprovava. E é claro que a minha mãe aceitou. Eu confiava muito na minha mãe, porque como eu falei, ela era uma mulher muito boa. A minha irmã, pelo contrário, sempre foi muito invejosa. Sempre foi uma pessoa ruim, sabe? Que não queria nada com nada na vida. Inclusive, ela dependia da minha mãe. Enfim, conversamos com a minha mãe, ela super concordou. E nós fomos pra lá e o banco aprovou o nome dela para financiar a casa. Demos a entrada, conseguimos comprar, nos mudamos e continuamos pagando o financiamento. Só que o que é que acontece? O que nós deveríamos ter feito desde o início? No momento em que aprovou o financiamento, eles falaram que a gente deveria ir até o cartório fazer um documento no qual mostrava que o financiamento estava no nome da minha mãe, mas quem pagava tudo éramos nós, sabe? Tipo assim, era meio que para deixar claro que a gente estava sob a responsabilidade de pagar aquele financiamento, sabe? É como, digamos assim, é como se ela tivesse repassado a casa pra gente, algo do tipo. Só que é o que acontece? Fomos enrolando e nunca fomos atrás de tirar esse documento. Mas também a gente nunca imaginou que ia acontecer o que aconteceu. E como a minha mãe sempre foi uma mulher muito boa, a gente não imaginava que ia dar toda essa confusão. Pois bem, quando foi no final do ano passado, infelizmente a minha mãe faleceu. E assim, foi um choque para toda a família, né? Todo mundo ficou muito triste, muito arrasado e tal. Mas quando foi no início desse ano, veio a surpresa. A minha irmã simplesmente entrou na justiça para tirar a casa de mim, porque a casa estava no nome da minha mãe. Então, em teoria, a casa não era só minha, a casa também pertencia à minha irmã. Gente, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei em choque, porque a minha irmã sabia desde o início que a minha mãe tinha apenas emprestado o nome dela pra gente, que nós estávamos pagando a casa e tudo, mas a casa estava no nome da minha mãe, em teoria a minha irmã também tinha direito à casa. E quando eu soube que ela estava tentando tomar a minha casa, eu fiquei assim, sem acreditar. Eu não imaginava que a minha irmã tomaria esse tipo de atitude, sabe? E aí eu até fui pra conversar com ela e tal. Ela simplesmente virou pra mim e disse que não queria saber, que a casa não era minha, que a casa era da nossa mãe e que ela tinha direito sim à minha casa e que ela ia buscar os direitos dela. Gente, eu fiquei arrasada porque eu pensei, eu vou perder a minha casa. Eu simplesmente vou ter que entregar metade de mão beijada pra minha irmã, pelo simples fato dela ser muito gananciosa e querer o que não é dela. Eu comecei a entrar em desespero, porque eu jurava que eu ia perder essa causa, sabe? Porque o que tinha pra fazer? Nada. A casa tava no nome da minha mãe. Mas, enfim, busquei advogados, expliquei toda a situação, mostrei todos os comprovantes possíveis, conversas com a minha mãe, tudo, para que a gente pudesse resolver. Bom, é um processo longo, é um processo chato. Eu ainda estou na justiça com a minha irmã, porque, como eu falei, essa história aconteceu no início do ano e esses processos costumam demorar muito. Mas o que eu quero falar para vocês com essa história toda é que vocês precisam tomar cuidado com as pessoas em quem vocês depositam as suas confianças, porque a gente nunca sabe quem quer o nosso bem e quem quer o nosso mal. Mas enfim, essa é a história de hoje. Vou te contar da vez que eu e meu namorado fizemos uma armadilha contra ex dele que infernizava a nossa vida. Quando eu conheci ele namorava com essa querida. Aí depois de um tempo eles terminaram, ela foi pra outra cidade e a gente começou a ficar. Que loucura, não? Na verdade, a gente virou amigo primeiro, e aí depois a gente começou a se envolver e a gente começou a ficar. E aí, o que acontece? A gente começou a ficar. Minha filha, dentro de um mês, a gente já estava namorando e morando juntos. Porque vocês sabem, emocionados? Intensos. Porque comigo é assim, eu sou literalmente vibes Bruna Carla. Ontem, namorada noiva.
E agora, tua mulher. Entendeu? Coisa de um dia, a gente já tem até filho, se duvidar. Aí, beleza, a gente tava juntos e essa ex dele vivia postando indiretinha. Que ele ainda não tinha esquecido ela, que eles ainda iam ficar juntas. Sabe, essas queridas com a vibe única xerex do Brasil, xerex de ouro? Até que ela começou a namorar. Eu falei, glórias a Deus, vai dar uma paz, vai dar uma paz. E é aí que eu me engano. Aí, beleza, quando deu 4 meses que eu e o meu querido estávamos juntos, ela começou a anunciar nas redes que ela viria pra nossa cidade de volta com o cônjuge dela. Muito que coincidentemente, um fake começou a mandar mensagens sobre ela pra mim e pro meu amado, pro meu amor. Essas coincidências de destino, não? Começou a mandar assim pra mim que ele não tinha esquecido ela, que ela era de fato o amor da vida dele, que eles tinham um futuro pela frente. E eu bem assim, oh, que lindo. Me aguarde. Já comecei, ó, pensar na arapuca. E aí este fake mandava essas mensagens pra mim e pra ele mandava que ele não tava com a pessoa certa, que ele não tava com a pessoa que ele amava de verdade. Aí beleza, ela chegou na nossa cidade, ela e o marido dela, tá? Porque ela era casada. Ela tentou ser minha amiga, só que eu não entendi nada, porque nunca que ela gostou de mim. E aí ela começou a me estressar. Amor, não me estressa. E aí foi quando eu tive a brilhante ideia de marcar um encontro com ela. Só que eu marquei pelo zap do meu amor, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Falei, bom, vamos ver se a salafrária vai aceitar. E não é que ela aceitou, mas eu vou te contar detalhes, né, porque eu gosto do detalhe. Mandei uma mensagem pra ela, tipo, oi, RS. Aí ela, nossa, que isso? E eu pelo zap dele. Eu, bem ratazana do Agreste, bem sorrateira. Aí eu falei pra ela, ai, vamos se ver, vamos relembrar os velhos tempos. Aí ela pegou e falou assim, eu acho que você tá mandando essas mensagens pra eu responder e você mandar pra Jólia. Ora, se não é a Sherlock Holmes. Ah, você é muito espertinha, viu? Aí eu bem com meu smart, mandei pra ela, aqui, ô, nada a ver, tipo, tô com saudades. Aí, menina, não, você não tem noção, não. Eu mandei pra ela, tá com quem? Aí ela, tô com fulano e com o fulano. Ela tava com o marido dela do lado. Aí, beleza, eu mandei pra ela assim, mas não vai com ninguém. Aí ela respondeu assim, deste jeitão. Meu, lógico que não, né? Tá achando que eu vou te dar com paparazzi? Te dá, menina, você é baixa. Mas vai dar sim e vai dar com paparazzi. Só que o que acontece? Quem vai dar sou eu, que vai ser um couro. E o paparazzi vai ser o meu amor, que vai gravar tudinho, ó. Cachorra. Aí, beleza, marcamos. Falei, passa aí às 8, fica no portão. Beleza. Aí, meu namorado foi no carro, na frente, e eu fui no banco de trás, minha filha, deitadinha, com um lençol em cima de mim. Bem escondidinha, bem surpresa na caixa. Aí, chegamos lá, a querida ficou do lado, assim, dele e falou, e aí, neguinho? Amor. Minha filha, num piscar de olhos, eu já tirei o lençol, já puxei o pino da porta, abri a porta e já, vem. E daí pra frente, foi só pra trás. Foi assim, ó, só um sequencial. Ó. Também não foi assim, né? Que eu não sou agressiva, tipo, não vou esfregar as minhas unhas. Mas dei um tapa aqui, uma coisa ali e escrachei ela, xinguei de tudo. E aí, menina, quando foi ver, a gata tava com calcinhas vermelhas, ó, toda bonitona, gostei. Onde você comprou? Aí, beleza, escrachei ela saiu do carro sem falar um piu que ela não deu. Saiu quietinha também, né, gente? Vai falar o quê? Não tem nem o que falar. Ficou sem palavras. Aí, depois, lógico que eu fui contar pro marido dela, né? Coitado do cornão. Fui lá e mandei todos os prints e provas pro marido dela. Só que a bicha é tão rabuda. Ela nasceu com as traseiras viradas pra lua, não é possível. Mas normal, gente ruim é assim, gente. Você já viu alguma pessoa ruim se dar mal na vida? Não dá, é só coisa boa que vai pra eles. Com a gente é só os humilhados serão humilhados. Quando eu mandei mensagem pro marido dela com os prints e com as provas, quem que tava com o celular dele? Ela. E aí eu não sei o que rolou, se ele descobriu, se ele não descobriu. Só sei que eles estão juntos até hoje, gente, ó. Casal do ano. Eles estão juntos, eu digo os 3, né? Ele, ela e o chifre. O chifre. Aí você fala, nossa, meu, você se submete a isso por conta de macho? Sim, pior que sim. Seguindo os mandamentos do Senhor lá de cima, sejam fortes e corajosas. E assim eu fui. Mas e se ele te trai? E se ele acaba com a tua vida? Gente, que é isso? Aí deixa pra Júlia no futuro. Eu, hein? Quem sabe não vira até uma próxima história aqui? Se você nunca reparou isso, comece a reparar. O dia que eu descobri o meu chifre através dos emojis no celular do meu namorado. Eu namorei por 2 anos. Era um relacionamento muito tranquilo, muito saudável. A gente era muito parceiros. E a melhor parte do meu relacionamento era que a todo momento o meu namorado ele fazia questão de fazer eu me sentir única. Ele não fazia eu me sentir a mulher mais especial do mundo, ele fazia eu me sentir única.
A todo momento ele dizia que me amava, a todo momento ele me chamava de linda. Até que um certo dia eu sonhei que ele me traiu. Então o que eu fiz? No dia seguinte, eu fui até a casa dele de surpresa e chegando na casa dele, eu falei pra ele que eu tinha sonhado, que ele tinha me traído e que eu queria ver o celular dele naquele exato momento. Só que quando eu falei isso pra ele, ele começou a rir. Não sei se ele achou que eu tava brincando ou alguma brincadeira assim, mas ele começou a rir e começou a me enrolar. Foi então que eu olhei pra ele e eu falei pra ele que eu não estava brincando. Eu falei que eu tava falando muito sério, que eu queria ver o celular dele. Até que ele me entregou o celular e, gente, eu olhei tudo, exatamente tudo naquele celular eu olhei e eu não achei nada. Me senti mal, muito mal por ter feito aquilo. Dei um abraço nele, pedi desculpas pra ele pelo meu comportamento e fiquei um pouco com ele lá na casa dele. Até que eu fui embora. E quando eu cheguei em casa, eu fui tomar um banho. Coloquei uma música lá pra relaxar e enquanto eu tava lá de boa, relaxando, tomando meu banho, começou a vir uns pensamentos bem estranhos. Algo falava assim na minha cabeça: faltou você olhar o teclado do WhatsApp. E na mesma hora já me veio os emojis, gente, eu juro pra vocês. Porém, eu deixei aquele pensamento de lado e não dei moral. Até que chegou o final de semana e no sábado nós saímos. E depois do rolê, eu fui pra casa dele. Então chegamos, a gente namorou, tomamos um banho e fomos deitar. E assim que deitamos, o meu namorado ele já dormiu na mesma hora. E quando eu vi que ele dormiu, eu rapidamente levantei, peguei o celular dele e fui pro banheiro. E quando eu abri o teclado do WhatsApp, gente, tinha vários emojis de coração, de apaixonado, de safado. E nenhum desses ele nunca enviou pra mim. Eu fiquei louca quando eu vi. Então, no dia seguinte, assim que ele acordou, porque aquilo ficou matutando, assim que ele acordou, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar pra ele e perguntei pra ele pra quem que ele enviava aqueles emojis. E ele todo bravo, dizendo que novamente eu estava desconfiando dele, que ele estava cansado disso. Até que ele me respondeu que ele enviava pra mãe dele. Então perguntei pra ele: nossa, mas até os emojis de safado? Então eu perguntei pra ele se até os emojis, né, de safado ele mandava pra mãe dele. E ele respondeu que sim, que ele mandava na brincadeira. Só que assim, gente, por mais que eu estivesse desconfiada, lá no fundo, bem lá no fundo, eu tinha uma esperança e eu tinha certeza que era só coisa da minha cabeça ou da TPM. Então eu fingi que aceitei, que acreditei na resposta dele. E mais tarde, quando eu e minha sogra ficamos sozinhas, eu aproveitei e perguntei pra minha sogra se eu podia ver um negócio no celular dela rapidinho. E como minha sogra não mexe, não liga muito pra celular, ela não liga que mexa no celular dela. Então peguei o celular dela e abri a conversa dela com o meu namorado. E, gente, tipo assim, ele mentiu na caruda, porque nem emoji ele manda pra mãe dele. Nada, nada, nem coração, joia, nada, sabe que é nada. Nada de emoji ele manda pra mãe dele. Naquele momento, eu sei que o choro veio aqui e voltou. Então fui até meu namorado, falei pra ele que eu tava morrendo de dor de cabeça e pedi pra ele me levar embora, e ele me levou. Até que um dia, nós fomos no churrasco na casa da chefe dele. E lá no meio da festa, todo mundo feliz, todo mundo comendo, rindo, já um pouco alegre. Ela veio mostrar pra mim o projeto que eles estavam criando. Ela veio mostrar o projeto que estava no celular dela. E quando ela estava me mostrando, enquanto ela estava ali me mostrando, chegou uma mensagem do meu namorado dizendo que ela estava linda. E no final ele colocou um dos emojis que eu tinha encanado. Mulher de Deus, quando eu vi aquilo, eu agi por impulso, peguei o celular da mão dela, corri até o marido dela, mostrei a conversa deles pro marido dela, porque pelo visto ele não tinha nem a senha do celular dela. Então eu perguntei pro marido dela se ele sabia disso. E quando eu perguntei, gente, ele virou pro lado, ele deu 3 murros no muro. Pra vocês terem noção, a mão dele abriu. Mas resumindo, gente, foi uma verdadeira loucura. Ele foi pra cima do meu namorado, eu fui pra cima da chefe dele. Aí outras pessoas que também estavam no churrasco, que não tinha nada a ver, começaram a se pegar entre eles. Deu polícia e tudo mais, tá? E depois disso, o meu namorado, né, no caso o ex, ele foi embora do país, a gente nunca mais teve contato.
e a chefe dele pediu demissão. E eu tô aqui ainda solteira, na esperança